Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. É a palavra de Deus que vamos estudar e ouvir. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos mais uma vez diante do Teu trono, eu e meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Que o Senhor nos lave com o sangue precioso de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Conceda-nos o Espírito Santo para que Ele habite em nós e faça morada em nós. E que Ele nos dê paz, acima de tudo, em meio aos nossos problemas, em as nossas dificuldades. E nos dê também entendimento do que nós vamos ouvir, do que o Senhor tem a dizer para nós. Nós te agradecemos pelos méritos do nosso único intercessor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a verdadeira e única estrela do amanhã, que se encontra do teu lado direito, no santuário celestial, no lugar santíssimo. É em nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Hoje vamos dar continuidade, vamos estudar sobre as leis na Bíblia. Que leis são essas? Qual foi a lei abolida? Vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Pegue suas Bíblias, meus irmãos e minhas irmãs. Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e aclarar seu sentido. À nação israelita foram dadas diversas leis, algumas nas quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve essas leis. Primeira pergunta: que tipos de leis encontramos na Bíblia? Será que só é os 10 mandamentos? Vamos em Êxodo, capítulo 21. Êxodo, capítulo 21. Êxodo, capítulo 21, fala das leis 21 e 22. São os dois capítulos, tá? Os dois capítulos completos falam das leis civis e leis de proteção para reger a nação de Israel. Tá? Nós não vamos ler esses dois capítulos. Isso vai ser dever de casa, tarefa de casa, para que vocês possam ler. Tá? Mas os tópicos podemos verificar. Tá? O capítulo 21 de Êxodo fala das leis acerca dos servos. Fala também das leis acerca da violência. O capítulo 22 fala das leis acerca da propriedade e das leis civis e religiosas. Tá bom? Então, isso vocês vão ler depois, TV de casa, para não ficar muito longo o vídeo. Então, vocês vão ler e, conforme a continuidade que nós formos dando aqui, vocês vão entender muito bem. Tá bom? Tem também Levítico, 2 capítulos também. Aliás, 4 capítulos, de 1 até 4. Vamos lá em Levítico. Levítico. Levítico de 1 até 4.
Em Levítico 1 até 4, diz o seguinte: o 1 fala de holocaustos. O 2, ofertas de manjares. Ok? O 3, os sacrifícios pacíficos. E o 4 fala o sacrifício dos pecados por ignorância dos sacerdotes, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe e os sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. Isso são as leis, que encontramos em Levítico. São as leis cerimoniais envolvendo sacrifícios e oferta de animais específicas para o santuário. Também dever de casa. Tá bom? Levítico 11, que fala sobre as leis de saúde, para a felicidade e bem-estar do ser humano, tá? Eu não vou ler, apesar de ser um pouco grande, mas eu não vou ler, são as leis sobre os animais limpos e imundos, o que nós devemos comer e não devemos comer, mas eu quero ler em Deuteronômio, que fala do mesmo assunto, e é mais específico, tá? Vamos lá, em Deuteronômio, capítulo 14. Deuteronômio, um pouquinho para frente, 14, do verso 3 a 21. Vamos ver aqui o que Deus nos diz. Lei sobre animais limpos e imundos. Ele é mais detalhado do que o Levítico 11, mas dá para entender melhor. Diz assim a palavra de Deus: não comereis coisa alguma abominável. São estes os animais que comereis. São estes os animais que nós podemos comer: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montês, o antílope, a ovelha montês e o gamo. Todo animal que tem unha fendida e o casco dividido em dois e rumina entre os animais, isso comereis. Isso nós podemos comer, tá? Anote aí na sua Bíblia, Deuteronômio 14, de 3 a 21. Porém, estes não comereis. Vamos lá, agora vamos ler o que Deus diz que a gente não pode comer. Dos que somente ruminam ou que têm a unha fendida: o camelo, a lebre e o alganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, imundo vos será. Nem o porco, repetindo, nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Imundo nós seremos. Destes não comereis a carne, e não tocareis nem no seu cadáver. Nem ele morto nós podemos tocar nele, tão imundo que ele é. Isto comereis de tudo o que há nas águas. Vamos ver o que a gente pode comer que está nas águas. Tudo o que tem barbatana e escamas. Peixe de escama que tem barbatana nós podemos comer. Mas tudo que não tiver barbatana nem escama, ou seja, peixe liso, não comereis. Imundo vós serais, ou seja, nós seremos imundo. Toda ave limpa comereis. Estas, porém, não as que não comereis. As que nós não podemos comer: a águia, o quebrantoso, a águia marinha, o açor, o falcão, o milhano, segundo a sua espécie, e todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja,
a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a galha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Isso não pode comer. Também todo inseto que voa vos será imundo. Nenhum inseto a gente pode comer. Não se comerá. Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal que morreu por si. Vi um boi que morreu. Não coma. Eu tive um animal que Deus disse que eu posso comer, mas ele morreu por si só. Não coma. Podereis dá-lo ao estranho. Eu posso dar para um estranho, mas comer eu não posso. Mas eu posso dar a um estranho que está dentro da tua cidade, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porquanto sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua própria mãe. Acho que aqui ficou bem claro que nós não podemos comer. Meu irmão e minha irmã, não tem essa que diz que o que faz mal não é o que entra, é o que sai. Deus não muda, nós não podemos ficar num versículo isolado. Deus não muda. Se ele está dizendo que é imundo, é porque é imundo. Se não pode comer, não coma. Tá? Deus sabe o que está dizendo. É para o nosso bem-estar, como está aqui, ó. Lei de saúde, para a felicidade e bem-estar do ser humano. Não coma, obedeça. Tá bom? Então anote aí, que Levítico 11 diz também, mas o que está mais detalhado é Deuteronômio 14, de 3 a 21. Tá certo? Seguindo, Êxodo 20, de 3 a 17. A lei moral. Êxodo 20, de 3 a 17. A lei moral que expressa o caráter de Deus, conhecida como a lei dos 10 mandamentos, escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Ok? Isso está em Êxodo 31, 18. Ele fez com seu próprio dedo. Tá? Então, Êxodo 20, de 3 a 17. Vamos ler. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito, preste atenção, a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. É lei. E faço misericórdia até 1000 gerações, é lei, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É lei. Olha aqui a promessa para um bom entendedor, minha palavra basta. Ele viu graça em Noé, mas salvou a família de Noé. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado. Por que ele está dizendo que é para lembrar? Porque a maioria vai esquecer, a maioria vai desprezar. Os ímpios é que vão desprezar e vão esquecer. Ele está dizendo, lembra-te. Ele podia botar aqui, guarde o sábado. Mas não, ele está dizendo, lembra-te do dia de sábado. Muitos nem percebem. Por que lembra-te? Porque ele sabe, meu irmão, minha irmã, que nós iríamos esquecer. Ele sabe que você não ia lembrar. Lembra-te. Lembra, ei, acorda, lembra da lei. É isso que Deus está dizendo. É lei, acorda, lembra. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele não está dizendo outro dia. Não existe outro dia santo. Não existe.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, é o dia do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, meu irmão, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, o teu funcionário, ninguém pode trabalhar. Ah, quebrou isso aqui. Espera, quebrou, espera. Nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. Mas o 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então as pessoas, meu irmão, minha irmã, têm uma distorção da guarda do sábado. Outros vão ao extremo. Pensam que, meu filho adoeceu, eu não posso comprar um remédio para o meu filho? Pode, deve. E deve, meu irmão. Você não vai deixar, porque eu sou um guardador do sábado, eu sou um guardador da lei de Deus, eu vou deixar minha esposa doente? Aí é falta de entendimento. Deus não é carrasco. Eu não vou botar água. A própria palavra diz que quando ele curou uma mulher que estava possessa de um espírito imundo, ele disse: hipócrita, quer dizer que tu não vai botar água para o teu animal no dia de sábado, se ele tiver com sede? Podemos, meu irmão, minha irmã, nós podemos. Eu não posso trabalhar para mim, fazer nada para mim. Sábado é um dia deleitoso para eu ir à igreja, para eu dar estudo bíblico. Teve uma pessoa que chegou para mim e perguntou: irmão, deixa eu te perguntar uma coisa, a gente pode fazer amor com a nossa esposa? Claro, meu irmão, claro que pode. Aí eu pensei que não podia. Claro que pode. Então existe uma distorção da palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você pode ajudar o outro, você pode ir até capinar, se o cara tiver na necessidade. Eu disse: meu irmão, eu preciso capinar meu quintal e eu tenho que fazer isso aí. Vá ajudar. Eu não posso trabalhar para mim, eu não posso ganhar nada para mim, me beneficiar. Mas o sábado é um dia para eu sair com a minha família para um piquenique, não para um restaurante para pagar, eu não posso. Aí eu estou fazendo o cara trabalhar para mim, eu estou com medo de uma coisa que foi alguém que trabalhou para mim, né? Mas eu posso fazer um piquenique com a minha família, vou à igreja, vou dar estudo bíblico, fazer uma programação diferente com a nossa família, né? Mas não poder comprar um medicamento para minha esposa, ou para o meu filho, ou para um amigo, eu posso, com certeza. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias de vida na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ok? É isso aí. Então, essa é a lei moral que expressa o caráter de Deus, conhecida como a lei dos 10 mandamentos, escrita pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Essa lei não foi abolida. Satanás distorce. O que foi abolida na morte de Cristo na cruz foi a lei cerimonial do santuário terrestre. Esta lei é que foi abolida. Esta lei. A lei moral está em vigor. E não muda. Deus não muda. Tá certo? Não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar textos da lei cerimonial para explicar a lei moral ou vice-versa. Pergunta número 2. A lei cerimonial está relacionada com o santuário? Como era o santuário? Hebreus 9, de 1 a 5. Hebreus, Novo Testamento, Hebreus 9, de 1 a 5.
Diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, o seu santuário terrestre. Como efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ou Santíssimo, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, que são os 10 mandamentos. E sobre ela, os querubins de glória, um de frente para o outro, tá? Com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, por enquanto, tá bom? O santuário era um local importante para o povo israelita. Ele apontava para o plano de salvação, indicando o Messias vindouro e o ministério de Jesus no santuário celestial. Hebreus 8, 1 e 2, tá? E é isso. Vamos ver outra passagem? Não. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? O santuário era composto de 2 partes, o lugar santo e o santíssimo. O pátio era o lugar reservado para o povo, e o ritual do santuário era regido pela lei cerimonial. Terceiro, com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Essa lei que foi abolida. Essa é a lei que Satanás distorce usando pessoas, porque a nossa luta é espiritual, e se nós deixarmos ocupado o templo, ele vai ser usado. Então, eu tenho que ocupar com o Espírito Santo. Então, com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Diz assim: ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana, na metade da semana. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso aí falando de Jesus. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Cristo se fez pecador. Cristo se fez maldito na cruz por nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando ele falou na cruz: meu pai, por que me abandonaste? Ele ouvia Deus direto, meu irmão. E então é assim, o pecado, ele rompe. A gente não ouve Deus, a gente não vê Deus. Então, quando todos os nossos pecados, desde o passado, ou seja, 4.000 anos para trás de Cristo, e os futuros, os que ainda vão nascer, os nossos pecados foram todos sobre ele. Então, houve uma barreira, um rompimento, e ele passou a não ver mais o Pai e ouvir o Pai, e ele teve medo, ele ficou triste na cruz. Por quê? Por que tu me abandonaste? É triste, meu irmão. É triste. Vamos em Efésios 2,15. Efésios 2,15. 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Então tem gente que pega e distorce. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz.
Então ele aboliu na própria carne a lei cerimonial. Por isso, quando ele morreu, o véu, lá em Mateus 27, 50 e 51, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, tremeu-se a terra. Acabou. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, do qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, escravando na cruz. Então aquelas ordenanças era trabalhoso, meu irmão e minha irmã. Você viu no estudo anterior que nós falamos sobre o santuário, era muito trabalhoso para se perdoar os pecados. Era muito trabalhoso. Então isso tudo foi abolido, tudo foi sanado, acabou. Então, com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Seria cancelada. Ela foi cancelada. Acabou. O verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu por nós. Quarta questão. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas, que dizer da lei dos 10 mandamentos? Mateus 5,17. Isso aí está quase na ponta da língua, né? Mateus 5,17. E as pessoas não veem isso. Não vê o que Jesus falou. Olha o que Cristo disse, meu irmão, minha irmã. E ele veio e ele estudava o Antigo Testamento. Ele morreu no ano 31. O Novo Testamento foi escrito no ano 44. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ele não veio mudar nada. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, ou seja, até que tudo se cumpra, até que tudo seja destruído, até que tudo seja renovado, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Ele não veio mudar nada. Ele veio, foi ensinar as pessoas a guardar os mandamentos. Naquele tempo o pessoal não queria, disse que botou um botão na camisa era pecado. Não existe isso. E hoje muitas pessoas não sabem guardar a lei. Tem uma família doente e não compra um remédio. Não é isso. Não é isso que Deus fala. Não está escrito isso. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, Êxodo 31, 18. Essa lei representa o caráter divino e nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 36 a 40, por isso que diz, não, agora os mandamentos mudaram, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas é por causa disso, meu irmão, são em 2 tábuas, 4 leis de nós para Deus, e 6 leis de nós para o próximo, para o ser humano. Por isso que é resumido em 2. Se você ama a Deus em todas as coisas, você cumpre os 4 mandamentos. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você vai cumprir os 6. Simples assim. Cristo veio ao mundo para cumprir toda a vontade de Deus e exemplificar a perfeita obediência aos mandamentos. Ele condenou os seres humanos que ensinavam que a lei de Deus poderia ser revogada e felicitou aqueles que ensinavam a necessidade de guardá-la. Não é isso que Deus diz? Que, seguindo aqui o que diz a palavra, ainda em Mateus, capítulo 17, versículo 19, diz assim,
Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, qualquer um, porque em Tiago 2,10 diz que aquele que transgredir um ponto da lei se torna culpado de todos, é Novo Testamento. E aqui ainda no Novo Testamento diz, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, isso é Jesus falando, pois que dos menores, e ensinar errado ainda aos homens, será considerado o mínimo do reino do céu. Aquele, porém, que os observar e ensinar corretamente, o assim diz o Senhor, esse será considerado grande no reino dos céus, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito o dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Não entra, meu irmão. Não entra. Lei é lei, Deus não muda. Não se deixe enganar, meu irmão, minha irmã. Não se deixe enganar. Então, a resposta, o que a Bíblia nos ensina claramente, que a lei cerimonial foi abolida na cruz, mas o que dizer da lei dos mandamentos? Jesus diz, eu não vim para mudar, nem revogar a lei, os profetas, vim cumprir. Quinta pergunta, qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? João 15:10. João, um pouquinho para frente, Novo Testamento, João 15:10. Diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Jesus endossou os mandamentos morais dados ao antigo Israel, Mateus 5:17-19, e os magnificou, Isaías 42:21, demonstrando por preceito e exemplo que a lei moral é sábia e justa. Obediência à palavra de Deus sempre promove justiça, alegria e paz entre os seres humanos. A lei define o que é pecado e serve de base para o juízo divino. Serve de base para o juízo. Nós vamos ser julgados com base nas leis do Dez Mandamentos. Toda ela, sem excluir nenhuma. Sem lei não haveria pecado, nem necessidade de um Salvador. Não é verdade? Então, outra passagem, Tiago 2, de 10 a 12. Comentei agorinha. Tiago 2, de 10 a 12. Diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disser, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a transgredir, transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Não existe julgamento sem lei. A base do julgamento celestial é a lei de Deus, chamada lei da liberdade. Apenas o sacrifício de Cristo nos garante a certeza da salvação. Não somos salvos devido à nossa obediência, mas obedecemos porque fomos salvos. Primeiro Deus salva, para depois pedir obediência. Êxodo 20, verso 2. Ao obedecer às orientações divinas, somos poupados de muitas dores, sofrimentos e problemas. Deus espera de nós uma entrega completa. Cumprir parcialmente sua vontade é rejeitar a sua soberania em nossa vida. Parcialmente, tem que ser total. A guarda do sábado não é um meio de alcançar a salvação, pois essa é obtida unicamente pela graça de Jesus. Como é que ele vai ter graça em mim, em você? A obediência a Deus é resultado da salvação. Por isso, como alguém pode dizer que está salvo e viver em desobediência? A guarda do sábado é uma demonstração de amor que leva à obediência. 1 João,
capítulo 2, verso 4. Então, qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Sexta questão. A fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os mandamentos? Romanos 3:31. Romanos 3:31. Diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Uma pergunta. Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A fé no sacrifício expiatório de Cristo nos liberta da condenação da lei e nos coloca sob a liberdade da graça de Cristo. Romanos 6, 14 e 15. Libertos dos pecados, somos capacitados por Deus a viver em espírito, tendo a lei em nosso coração. Jeremias 31, 33. Desse modo, a fé nos habilita a experimentar a alegria encontrada na lei da liberdade. Tiago 1:25. A lei não pode ser anulada, porque é santa, justa e boa. Romanos 7:12. Sendo assim, ela deve ser cumprida por todos. Quando alguém transgredir a lei, fica sob sua condenação. Então a resposta é não. A fé em Cristo não anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos. Sétima questão. O que Jesus espera de seus seguidores? O que ele espera de mim e de você, meu amado irmão e irmã? 1 João 2,6, pertinho de Apocalipse. 1 João 2:6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ainda 1 João, capítulo 5, verso 2 e 3. 5, 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O supremo objetivo da vida é reconhecer a Deus como nosso Criador, Salvador e Mantenedor, e obedecer às suas sábias ordenanças para encontrar a felicidade. Na prosperidade ou na adversidade, deve-se prestar obediência amorosa e contínua ao Criador. Eclesiastes 12:13. Eclesiastes 12:13. Aqui. 12:13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, de toda mulher. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É obrigação. E tudo vai ser levado a juízo. Tudo é escrito nos livros. Então, o que Jesus espera de mim e de você, como seus seguidores? A suma é temer a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, que não são pesados. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Oitava pergunta. Quais os benefícios? Salmo 19. Salmo, Antigo Testamento.
19, de 7 a 11. De 7 a 11. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Vai até 11. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar. Há grande recompensa em guardar os mandamentos, com certeza, que é a salvação. Ok? Então, a recompensa. Os benefícios que vamos ter é a recompensa em guardar todos os mandamentos de Deus. Vamos recapitular. Existem 4 tipos de leis na Bíblia: as leis civis, as leis cerimoniais, as leis de saúde. Essas leis foram escritas por Moisés. O 4º tipo é a lei moral, escrita pelo próprio dedo de Deus, em 2 tábuas de pedras. A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo. Jesus seguiu os 10 mandamentos. A fé não anula a lei, antes a confirma. A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. Certo? Então, meu irmão, minha irmã, nós concluímos o estudo sobre as leis na Bíblia. No próximo estudo, nós vamos ver sobre a lei moral. Eu espero que tenha ficado muito claro. Eu vou deixar todas as passagens na descrição. Está sendo muito bom passar esse tempo com vocês, passando essa mensagem da palavra de Deus, fazer o que Ele pede, né? Que nós temos que transmitir a passagem de Deus. São esses estudos que eu faço presencialmente com as pessoas que estão em busca da luz, né? Tem muita gente, meu irmão, minha irmã, precisando ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus continue te ajudando. Ele sempre está disposto a nos ajudar e quer nos salvar. Confie nele, meu irmão, minha irmã. Peça o Espírito Santo todos os dias. Ocupe, não deixe espaço para o espírito imundo entrar no templo que foi comprado com sangue precioso e que não nos pertence. Está bem claro na Bíblia. Mas se nós não pedirmos para que ele ocupe esse espaço, o espírito imundo ocupará e nós nem perceberemos. Então peça todos os dias o Espírito Santo, diversas vezes. Ele vai habitar em você, vai te dar paz em momentos de dor, momento de tristeza, momento de angústia. É isso que ele espera ouvir de nós, que nós possamos correr para os seus braços. Que Deus continue te abençoando. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Amém.